madeira nas ruas afastavam os turistas e os capitalistas. O prefeito Pereira Passos reconstruiu o porto, rasgou avenidas e botou abaixo o velho casario do centro do Rio. Os moradores expulsos engrossavam as favelas dos morros e cortiços da periferia. O sanitarista Oswaldo Cruz combateu a peste e a febre amarela, invadindo lares para borrifar os focos dos transmissores. Por fim, o Congresso aprovou a lei da vacina obrigatória contra a varíola, que muitos consideravam uma violação da liberdade. Mas apesar da revolta, o Rio se tornou a cidade maravilhosa. De outubro de 1911, um motim na cidade chinesa de Wuhan rapidamente se transformou numa rebelião contra a dinastia Manchu em todo o império. O líder rebelde Sun Yat-sen, depois de muitas tentativas nos 10 anos anteriores, assumiu o poder. A imperatriz Manchu, Sun Shi, foi deposta. Nascia a nova República da China. Durou pouco. O chefe militar, Yuan Shikai, traiu Sun e se tornou imperador. Sun fugiu para o Japão, onde reorganizou o Partido Nacionalista, o Kuomintang. Em 1921, Sun conseguiu estabelecer um governo republicano em Cantão, no sul da China. Em 24, ele recebeu ajuda militar do governo comunista russo, em troca da participação do Partido Comunista Chinês no seu governo. Em meio à luta pela unificação da China, Sun morreu e foi substituído por um discípulo, Chiang Kai-shek. A aliança se rompeu e os comunistas liderados por Mao Tse-tung foram colocados na clandestinidade. A complicada disputa pelo poder na China durou muitos anos. De um lado, os nacionalistas, de outro, os comunistas. Ambos, entretanto, lutaram contra as forças imperiais e também contra os japoneses que invadiram a Manchúria em 1931. Em 1934, Mao Tse-tung liderou 90 mil comunistas que percorreram 9 mil quilômetros em direção ao norte da China. A Grande Marcha deu prestígio a Mao e fortaleceu os comunistas. Depois da Segunda Guerra, Chiang Kai-shek não teve mais como deter o avanço comunista. A República Popular da China surgiu no dia 1º de outubro de 1949. Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan ou Formosa, onde fundou a República Nacionalista da China. Em 14 de dezembro de 1911, Ronald Amundsen fincou a bandeira da Noruega no Polo Sul, vencendo uma dramática corrida contra os ingleses. A disputa tinha começado 18 meses antes, logo após a descoberta do Polo Norte por Robert Peary. Amundsen e seu adversário britânico Robert Scott chegaram à Antártica praticamente juntos em janeiro de 1911. Antes da chegada do inverno, as duas equipes depositaram alimentos ao longo da rota. O norueguês seguiu para o polo no dia 20 de outubro, usando trenós e cães. Scott partiu 11 dias depois, porém utilizando pôneis siberianos. Os pôneis se revelaram inadequados, forçando os homens a puxar os trenós. No dia 14 de dezembro, observações do céu confirmaram a Amundsen que ele conquistara seu objetivo. Scott só chegou ao polo 35 dias mais tarde. A equipe, enfraquecida pela falta de alimentos e castigada pelo frio, não conseguiu terminar a viagem de volta. Os corpos foram encontrados 6 meses depois, congelados numa tenda. No diário de Scott, o último registro. Estamos ficando mais fracos e o fim não deve estar longe. É uma pena,
mas eu não creio que possa escrever mais. (14 de abril de 1912). Um enorme bloco de gelo rasgou o casco do Titanic, o maior e mais luxuoso navio construído até então. O impacto, aparentemente, nem foi percebido pelos 2.222 passageiros e tripulantes que participavam da viagem inaugural daquele gigante. O navio partira 4 dias antes de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York. Na primeira classe, a nata da sociedade inglesa e americana se deliciava em bailes e jantares. Pelo talho de quase 100 metros no convés, a água começava a levar o Titanic para o fundo do mar. Considerado inafundável, o navio tinha botes para apenas metade dos passageiros. Apenas 705 pessoas sobreviveram. Os restos do Titanic foram descobertos 75 anos depois. As peças recuperadas, exibidas como um tributo às 1.500 vidas perdidas no maior naufrágio da história. (10 de outubro de 1913). O presidente americano Woodrow Wilson apertou um botão em Washington. Uma grande explosão de dinamite rompeu a barreira final entre as águas do Atlântico e do Pacífico. Estava aberto à navegação o Canal do Panamá, um sonho de séculos que economizava uma volta de 12.000 quilômetros pelo Cabo Horn, na extremidade da América do Sul. Já o explorador Balboa, em 1513, tinha entendido a vantagem de ligar os dois oceanos ao descobrir que a faixa de terra que os separava tinha apenas 90 quilômetros. A empreitada, entretanto, só começou em 1881. O engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, construtor do Canal de Suez, obteve a concessão da Colômbia. Mais tarde, parte da Colômbia se separou para formar o Panamá. A empresa de Lesseps faliu em 1889. O solo rochoso e as doenças tropicais da região contribuíram para o fracasso. O projeto foi retomado pelo presidente americano Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos insuflaram a independência do Panamá. Depois, assinaram com o governo do novo país o tratado para a construção do canal. O acordo dava aos Estados Unidos a jurisdição perpétua sobre a zona do canal, uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado da obra. Só em 1979, depois de muitas revoltas e negociações, os Estados Unidos aceitaram um novo tratado. O canal foi devolvido aos panamenhos no final do ano passado. O Brasil é castigado por uma epidemia de gripe, a espanhola, que mata pobres, ricos e até um presidente eleito. E o mundo mergulha num tempo de guerra e revolução. Os comunistas tomam o poder na Rússia e mais de 10 milhões de pessoas morrem na Primeira Guerra Mundial. (28 de junho de 1914). O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher, Sofia, foram assassinados em Sarajevo por um nacionalista sérvio. Era a faísca que faltava para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Um pretexto único para a Áustria declarar guerra à Sérvia, com o objetivo de aniquilar o nacionalismo eslavo. Uma intrincada política de alianças fez com que, uma a uma, as potências europeias entrassem no conflito, transformando-o numa guerra mundial.